Teleaula Natal. Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Cíntia Oliveira. Meu sinal em Libras é... E, atualmente, eu dou aula em duas escolas da rede municipal. A Escola Municipal João 23 e a Escola Municipal Francisca de Oliveira. Hoje estaremos juntos nessa aula falando sobre variação linguística. Antes de iniciar, eu quero fazer uma pequena autodescrição para que todos possam saber quem eu sou. Eu sou, tenho a pele branca, tenho cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos também, uso um óculos de armação vermelha, estou usando um colar e brincos, blusa azul e calça preta, ok? Então vamos iniciar a aula de hoje. Temos aí o nosso primeiro slide. Na parte superior nós temos o órgão que está promovendo essas aulas, a Secretaria Municipal de Educação, ISME Natal. Temos a nossa disciplina, a língua portuguesa. Estamos na 6ª semana de aula, semana 6, uma aula 28, com o tema Variação Linguística. Eu sou a professora Cíntia Oliveira, como vocês já sabem, e vamos juntos nessa aula. Informação importante que vocês já sabem, não esqueça de fazer anotações no seu caderno, dúvidas, qualquer coisa que surgir aí, não guarde para você mesmo. Registre, porque a gente precisa tirar as dúvidas, não é isso? Para início de conversa, a gente está falando aqui sobre um tema muito interessante, eu gosto bastante. E a gente vai falar um pouco sobre a língua portuguesa no mundo. A língua portuguesa, ela tem presença significativa em 4 continentes. Além de ser falada aqui no Brasil, que é a América do Sul, e em Portugal e Europa, está presente em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, na África, e em Goa e Timor-Leste, na Ásia. Se dentro do Brasil a gente vê as variações linguísticas de uma região para outra, imagine como é diferente o português falado em cada um desses países. Já imaginou isso? Provavelmente você já deve saber um pouco a diferença do português do Brasil e de Portugal. Mas aí a gente tem muitas outras diferenças e é isso que a gente vai conferir na aula de hoje. Quantas línguas se fala no Brasil? É uma pergunta a ser feita? Mas no Brasil não se fala apenas língua portuguesa? Será? Não, gente. A gente fala uma língua portuguesa, mas existem muitas outras línguas, como a gente vai ver ao longo da nossa aula. E existem também variações da língua portuguesa. Então, é um assunto super interessante e que você precisa ficar atento. Vamos fazer algumas leituras, então, para chegar à compreensão do conceito de variação linguística. Primeiro, aí nós temos uma citação do Marx Bagno, que é um linguista e um dos maiores pesquisadores sobre variação linguística e preconceito linguístico. Toda e qualquer língua humana viva é intrinsecamente e inevitavelmente heterogênea, ou seja, apresenta variação. Palavras do Marx Bagno, sou fã dele, um linguista e tanto. Nessa imagem, nós temos o fundo lilás, um menino negro, uma menina loira, e aí a gente percebe a variedade de pessoas no Brasil, né? A gente vê pessoas brancas, pessoas negras, e o objetivo aí dessa imagem é que vocês percebam os balõezinhos coloridos. Cada balão apresenta uma palavra falada em diferentes regiões do Brasil. Aqui no Nordeste a gente fala o oxente, né? Principalmente em alguns estados. Se a gente fala com alguém do Sul, do Rio Grande do Sul, eles falam bastante guri. Aqui a gente falaria boyzinho, boyzinha, né? Boy. É uma variação linguística do guri aqui para o nosso estado, né? Tem o uai e o mano também, que são falados nas outras regiões. Então, a gente já vê que existem palavras que são faladas em um canto e que não são faladas em outro. E a língua é isso, a língua é viva. Cada lugar vai falar de acordo com a cultura do lugar, com a idade das pessoas, cada um vai ter uma língua diferente. No próximo slide, nós vemos alguns quadrinhos, a história aí do Chico Bento com a sua professora. O Chico pergunta, quais são minhas notas? Sem a concordância, né? A professora fala, quais são as minhas notas, Chico? Aí
ele responde: e eu que vou saber? Você também fez prova? A professora fica assustada, né? Aí ela responde: isso é lá português que se fale? Já pro castigo. Aí o Chico Bento tá assustado e fala: mas no próximo quadrinho a professora está apontando assim para fora, o Chico Bento tá saindo e ela fala: e amanhã quero você, o fino no português. Então o que é que a gente percebe aí nesses quadrinhos? A gente percebe a professora corrigindo a fala de Chico Bento, só que é uma fala que corresponde à classe social dele, ao lugar onde mora. Então, tudo isso também influencia a forma como as pessoas falam. Não é legal a gente sair corrigindo todo mundo o tempo todo, até porque existem variações da língua, não existe certo e errado. E é isso que a gente vai ver bem direitinho na aula de hoje, ok? Para exemplificar ainda mais esse conteúdo, a gente tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. O título da crônica é Peixada. O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho, porque era gaúcho, recém-chegado do Rio Grande do Sul com um sotaque carregado. Aí, gaúcho, fala gaúcho. Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E os alunos não achavam formidável que num país do tamanho do Brasil todos falassem a mesma língua, só com pequenas variações. Mas o gaúcho fala tu, disse um dos alunos. Jorge, que era quem mais implicava com o novato. E fala certo, disse a professora. Pode-se dizer tu e pode-se dizer você. Os dois estão certos, os dois são português. Jorge fez cara de quem não se entregara. Um dia, o gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que acontecera. O pai atravessou a sinaleira e peixou. O quê? O pai atravessou a sinaleira e peixou. A professora sorriu. Depois achou que não era caso para sorrir. Afinal, o pai do menino atravessara uma sinaleira e peixara. Podia estar naquele momento em algum hospital, gravemente peixado, com pedaços de sinaleira sendo retirados do seu corpo. O que foi que ele disse, tia? Quis saber Jorge. Que o pai dele atravessou uma sinaleira e peixou. E o que é isso? Gaúcho quer dizer, Rodrigo, explique para a classe o que aconteceu. Nós ele é corrigido, nós víamos de alto. O pai não viu a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu uma peixada no outro alto. A professora varreu a classe com seu sorriso. Estava claro o que acontecera? Ao mesmo tempo procurava uma tradução para o relato do gaúcho. Não podia admitir que não entendera, não com Jorge rindo daquele jeito. Sinaleira, obviamente, era sinal, semáforo. Auto era automóvel, claro. Mas peixar, o que era? Bater, claro. Mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos dias depois, a professora descobriu que peixar vinha do espanhol e queria dizer bater com o peito. E até lá teve que se esforçar para convencer o Jorge de que era mesmo brasileiro o que falava o novato, que já ganhara outro apelido, Peixada. Aí, Peixada, fala Peixada. E aí, gente, interessantíssima, né, essa crônica. É uma cena, eu acho que se repete, não exatamente como a da crônica, mas que se repete em todas as nossas escolas. Geralmente chega alguém de alguma região diferente, com um sotaque diferente, e muitas vezes essas pessoas sofrem preconceito. Mas por que o preconceito? Existe uma forma de falar em cada região. Então, a gente não deve rir se alguém chega aqui chiando. Nós aqui no Rio Grande do Norte não chiamos, né? A maioria de nós. Então, existem formas de falar de cada região. E aí, a gente precisa saber conviver com esses diferentes sotaques, ok? Então, essa crônica faz a gente refletir. Especificamente nessa crônica, a gente tem uma palavra que não é nada comum na nossa região. Vocês sabiam que era peixada? Antes de ler a crônica, eu também não conhecia. Então, a gente tem aí uma palavra diferente, né? Uma nova palavra. Vamos, então,
dar continuidade à nossa aula falando exatamente sobre variação linguística, entrando no conteúdo. No Brasil, como a gente já percebeu nesses primeiros slides, não se fala uma só língua. Existem mais de 200 línguas ainda faladas em diversos pontos do país pelos sobreviventes das antigas nações indígenas. Além disso, muitas comunidades de imigrantes estrangeiros mantêm viva a língua de seus ancestrais, coreanos, japoneses, alemães, italianos. Aqui em Natal, né, aqui no Rio Grande do Norte, a gente não tem bairros compostos só por pessoas de outros países. Mas, por exemplo, se você vai em São Paulo, você encontra um bairro só de japoneses, digamos assim, com muitos japoneses. Então, a gente percebe que existem outras línguas que também são faladas aqui no Brasil. A língua oficial é a língua portuguesa, né? Mas existem variações da língua portuguesa e outras línguas também que são faladas. A gente já compreendeu, então, que não existe nenhuma língua que seja uma só. Toda língua, ela varia. E como são essas variações? Existem muitas diferenças entre o modo de falar do português e o modo de falar do brasileiro, por exemplo. Nós temos aí alguns tipos de diferenças. De que tipo são essas diferenças? Nós temos diferenças fonéticas, por exemplo, no modo de pronunciar os sons da língua. Aqui, a gente fala a palavra papel com som de U. Lá em Portugal, eles falam papel, com a língua tocando lá no céu da boca, papel. Ou então a gente pode falar Brasil, aqui com o som de U também. O português fala Brasil. A gente tem a mudança aí, né, do som pronunciado. Então, isso já é uma diferença. A gente também tem diferenças sintáticas no modo de organizar as frases, as orações e as partes que a compõem. No Brasil dizemos, estou falando com você. Em Portugal eles dizem, estou a falar contigo. Então, é uma formação diferente do que a gente está acostumado, não é isso? Temos diferenças lexicais, que são palavras que existem lá e não existem aqui, e vice-versa. Nós vamos ver alguns desses exemplos nos próximos slides para compreender melhor. A gente tem diferenças semânticas que são no significado das palavras. Por exemplo, cuecas em Portugal são as calcinhas das brasileiras. Imagina aí o constrangimento de falar essas palavras erradas lá em Portugal. Vai gerar uma confusão gigantesca, não é? E a gente também tem diferenças no uso da língua. Por exemplo, a gente chama uma pessoa chamada Ana para jantar. Aí, o português chamando a Ana para jantar. Como é que ele fala? A Ana janta conosco? Aqui no Brasil, se alguém pergunta, a Ana janta conosco? A gente imagina que a gente está se referindo a uma terceira pessoa. Ah, aquela sua amiga Ana vai jantar conosco? Mas em Portugal, se a gente pergunta, a Ana janta conosco, eu estou me referindo a você, se você se chama Ana. Aqui no Brasil, como é que a gente fala? Ana, você quer jantar com a gente? Então, a gente percebe variações também na forma como a língua é usada, né? Então, a gente percebe a mesma língua e olha só quantas diferenças que a gente viu só nesses minutinhos, né? Então, a gente tem línguas completamente diferentes que variam, com muitas variações. No slide que vemos agora em tela cheia, nós temos alguns exemplos de palavras que existem em Portugal e que não existem aqui. Ou seja, lá em Portugal, o café da manhã, por exemplo, é chamado de pequeno almoço. A gente tem aí essa cena, a Magali comendo, né, numa refeição. Ela está fazendo o seu café da manhã, que em Portugal é o pequeno almoço. Na mesa tem o sanduíche, que lá em Portugal é sandes, e o suco, que lá em Portugal é sumo. Então, a gente tem palavras aí diferentes. Temos nessa imagem um ônibus azul cheio de gente. Lá em Portugal não é ônibus, é autocarro. Temos aí nessa imagem uma cena de um jogo de futebol, né? Em que os amigos estão
rindo, um tá assustado porque fez um gol contra. Lá em Portugal, o gol contra se chama autogol. Os cadastros, que a gente chama aqui no Brasil do tênis, são chamados de atacadores. E o atacante, a posição do jogador, se chama avançado. Bem interessante, né? Próxima imagem. Se alguém espirra lá em Portugal, aqui no Brasil a gente diz saúde. Lá em Portugal eles dizem santinho. Se a gente pede o endereço completo de alguém lá em Portugal, a gente pede a morada dessa pessoa. Então aí nós temos a Mônica e o Cebolinha. O Cebolinha está entregando uma carta para a Mônica e a gente tem o destaque que em Portugal o endereço completo se chama morada. Temos aí o Cebolinha com seu amigo que está mostrando um álbum de figurinhas. Lá em Portugal, as figurinhas são chamadas de cromos. Temos aí um fusquinha, famoso fusquinha. Lá em Portugal é chamado de carocha. E a carona lá é chamada de boleia. Então, gente, como a gente viu ao longo desses slides, a língua ela fica diferente de acordo com a região geográfica. Quando é falada por um homem ou por uma mulher, por uma criança ou por um adulto, por uma pessoa alfabetizada ou por uma pessoa não alfabetizada, por uma pessoa de classe alta ou por uma pessoa de classe média ou baixa, por um morador da cidade, por um morador do campo e assim por diante. Temos então variedades geográficas, de gênero, socioeconômicas, etárias, de nível de instrução, urbanas, rurais, etc. Ok? Temos então que toda língua, além de variar geograficamente no espaço, também muda com o tempo. E além disso, há mudanças de acordo com a escolaridade e a classe social. Nós vamos ver os nomes específicos para essas mudanças. A variação diacrônica ou histórica é a mudança ao longo do tempo. Vamos ler os versos de uma cantiga de roda para ver essa mudança ao longo do tempo. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. Menina que está na roda parece uma toleirona, bobona. Você entendeu tudo que tá aí? Tem algumas palavras que não são mais usadas, né? Vintém. Vintém é uma antiga moeda de pouco valor. Toleirona é uma pessoa tola, bobalhona. Palavras que não são usadas hoje, né? Então, a gente vê aí a mudança da língua ao longo do tempo. A variação diatópica é a mudança da língua de região para região. As diferenças podem ser de som e pronúncia, o sotaque que a gente viu, né? De vocabulário e até de construções frasais. Essa fruta você conhece como? Eu chamo de tangerina. Você? Tangerina, mexerica, bergamota. Independente de onde você for, você pode ouvir de várias formas essa fruta, né? A fruta tangerina com laranja e aí nós temos aí os baguinhos da tangerina na imagem de fundo. A variação diastrática é a mudança da língua que considera o grau de escolaridade e a classe social do falante. Por exemplo, gírias e palavras que fazem parte do vocabulário de determinadas profissões. Temos aí um convite, formando focas. O aniversário é nosso, mas o presente é seu. Venha comemorar o 3º aniversário do blog Formando Focas e tem aí algumas informações a mais. Temos uma mulher, cabelos pretos, óculos vermelhos, sorridente, segurando um microfone. Mas você entende? O aniversário é de quem? Você entende o que é esse nome, Formando Focas? A gente tem a linguagem específica de uma profissão. O foca é o símbolo do jornalismo. Assim como a foca fuça novidades, o jovem jornalista corre atrás onde a notícia está. Então, nessa imagem, nós temos aí uma foca simbolizando, né? Exemplificando aí essa expressão que é usada no ambiente jornalístico. Então, se você não conhece, né,
se você não circula por esse ambiente, pelos jornais, pelas faculdades de jornalismo, você provavelmente não conhecia essa expressão sendo utilizada na área jornalística, né? Temos aqui a diferença entre oralidade e escrita. Uma diferença que já foi destacada em outras aulas. Lembram que a gente viu uma entrevista, a transcrição de uma entrevista? A transcrição da entrevista, a entrevista acontece na linguagem oral. Tem muitas intervenções, a pessoa se perde um pouco falando. Isso acontece porque a língua oral é mais espontânea do que a língua escrita. Na língua oral são comuns as repetições, as quebras na sequência de ideias, problemas de concordância e o uso de expressões de apoio, como né, tá, entendeu, etc. Já a língua escrita é mais monitorada, pois temos condições de escolher bem as palavras, de corrigir o texto e melhorá-lo até transmitir exatamente o que desejamos. Então também temos diferença aí, a forma como nós falamos é completamente diferente da forma como nós escrevemos, né? Falando ainda um pouco sobre esse assunto, nós sabemos que no Brasil, acabamos de concluir, né, ao longo dessa aula, não se fala uma só língua portuguesa, fala-se um certo número de variedades do português. Temos então o uso do português padrão e o uso do português não padrão. E o que seria o português padrão? O português padrão compreende a norma padrão oficial usada na literatura, nos meios de comunicação, nas leis e decretos do governo, ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas, definidas nos dicionários, e é falado predominantemente pelas pessoas que detêm o poder, estão nas classes sociais mais privilegiadas, que chegam até um nível superior, né? Então, é um português que é considerado o correto. Porém, não existe isso, como eu já falei, certo ou errado. Mas geralmente quando as pessoas veem alguém falando de forma diferente do português padrão, diz que a pessoa está falando errado. Então assim, muito cuidado. A gente está vendo na aula de hoje que não existe certo ou errado. A gente está vendo que existem variações linguísticas que dependem aí de vários fatores, certo? O português não padrão, ele apresenta variedades de acordo com as diferentes regiões geográficas, classes sociais, faixas etárias e níveis de escolarização em que se encontram as pessoas que o falam. E é mais utilizado em situações de informalidade. Então, numa conversa, a gente costuma usar o português não padrão, né? Vamos então refletir um pouco sobre esse acesso às variedades de prestígio. Trata-se de uma questão de cidadania. Você já percebeu como algumas pessoas simples, sem instrução e sem facilidade para se expressar, ficam tímidas diante de outras pessoas que falam com clareza e fluência? Ter acesso às variedades linguísticas prestigiadas socialmente e saber como se expressar por meio delas tem sido um privilégio de poucos, mas é um direito de todo cidadão. Conhecendo a norma padrão e apropriando-se de variedades de prestígio social, o cidadão fica em pé de igualdade linguística com as outras pessoas e assim torna mais fácil ouvirem sua voz e respeitarem seu direito. Então, por isso que na escola é ensinada a norma padrão, o português padrão, né? Por quê? Porque é essa língua que vai fazer você passar no vestibular, você passar no IFRN, por exemplo. Então, se você vai escrever uma redação, você precisa escrever dentro das normas, das regras da norma padrão. Então, assim, a gente não desconsidera as outras variações linguísticas, né? Mas, pra gente chegar até a universidade, até o IFRN, por exemplo, a gente precisa dominar o português padrão, né? Então, gente, vimos aí o conteúdo de variação linguística, né? Todas essas características, as mudanças de região para região de palavras. E agora nós vamos sintetizar esse conteúdo em alguns slides. Sintetizando, as variedades linguísticas são as variações que uma língua apresenta em razão das condições sociais, culturais e regionais nas quais é utilizada. A norma padrão é aquele modelo ideal de língua que deve ser usado pelas autoridades, pelos órgãos oficiais, pelas pessoas cultas, pelos escritores e jornalistas.
A norma padrão é aquela que costuma ser ensinada e aprendida na escola. Eu já justifiquei para vocês porque é necessário, né? Porque a gente precisa conhecer, conseguir ler textos mais completos, fazer provas, passar em entrevistas de emprego. Tudo isso é avaliado na hora de a gente conseguir um emprego, né? E por aí vai. Vamos então a alguns exercícios para perceber. Vamos então a alguns exercícios para saber se vocês compreenderam bem o conteúdo da aula de hoje, ok? Primeira questão. Quais são os tipos de variação linguística que vemos nos fragmentos textuais a seguir? Temos então o texto 1, que se chama Antigamente, do Carlos Drummond de Andrade. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Vocês conseguem entender aí tudo que está sendo falado nesse texto? Nós temos uma variação diacrônica ou histórica, ou seja, palavras que foram mudando ao longo do tempo. Algumas palavras que a gente não usa mais e que não consegue compreender o conteúdo, não é isso? Segundo texto. Texto 2, vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem melhor, para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Aqui nós temos aí uma diferença de uma variação diastrática ou social, né? Algumas pessoas de algumas classes sociais, em alguns grupos, não falam as palavras milho, melhor, pior. Elas mudam, né? Essas palavras. Mil, mió, pior, por aí vai. Texto 3. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Temos aí algumas palavras que não são usadas aqui na nossa região Nordeste. Por quê? Trata-se de uma variação diatópica ou regional. A gente está aqui se referindo à região Norte. Texto 4. E aí, mano? Tá afim de dar uns rolê hoje? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana. Morou, velho? A gente tem aqui algumas gírias, linguagem de alguns grupos, né? Temos, então, uma variação diastrática ou social. Então, só para a gente relembrar um pouquinho esses conteúdos. Temos ainda duas questõezinhas com alguns textos e algumas opções. Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade, conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Temos aí um texto de Celso Cunha. A partir da leitura desse texto, nós podemos afirmar o quê? A língua apresenta um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais um alcança maior valor social e passa a ser considerado exemplar. B. A língua não admite nenhum tipo de variação, sob pena de empobrecimento do léxico. C. A modalidade oral da língua alcança maior prestígio social, pois é o resultado das adaptações linguísticas produzidas pelos falantes. D. A língua padrão deve ser preservada na modalidade oral e escrita, pois toda modificação é prejudicial a um sistema linguístico. Podemos afirmar, então,
A letra A está correta. A língua apresenta um conjunto de variedades linguísticas, dentre as quais uma alcança maior valor social e passa a ser considerada exemplar, como nós discutimos na nossa aula. Questão 6. É uma questão do Enem, certo? A gente tem aí uma música. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer. E muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu, não quer dizer que você tenha que sofrer. Questão 106 do Enem 2013. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto A. Caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. B. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. D. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Ou E. Originalidade pela concisão da linguagem. A resposta certa, letra D. Vemos aí nessa letra de música a espontaneidade usando a linguagem coloquial, né? Gente, estamos chegando ao final de mais uma aula e quero dizer para vocês o que vocês podem esperar nas próximas aulas. Estão sendo preparadas algumas aulas sobre pontuação, figuras de linguagem e tem muitos outros conteúdos também preparados especialmente para vocês. Espero que vocês estejam curtindo as aulas. Se vocês tiverem dúvidas, não deixem de perguntar à sua escola, né, à direção, à coordenação, ao seu professor de língua portuguesa. Não deixem de fazer as atividades que estão sendo distribuídas pela escola, certo? Foi um prazer estar com vocês aqui neste momento, compartilhar um pouco sobre esse conteúdo que é tão rico e que precisa ser tanto divulgado, né? Então, até a próxima e tenham todos um ótimo dia!